Nós estamos numa jornada de dentro para fora. Ontem nós começamos a falar sobre o resgate da identidade. É importante você olhar para quem você é em Deus e não para quem dizem que você é. Amém? A sua identidade é o fundamento da sua jornada e do seu destino. E se a sua identidade estiver comprometida, você pode estar se movimentando para o lugar errado. Entenda isso, que se você colocar os fundamentos errados na construção de uma casa, isso vai te trazer prejuízos enormes. Porque tudo que você construir sobre o que está errado, vai estar errado. Amém? Imagine que você vá se basear numa equação de 2 mais 2 é igual a 5. Tudo que você for calcular com base nessa equação vai dar errado. Porque existem coisas que são inegociáveis no reino de Deus. Se elas não estiverem no lugar que Deus mandou que elas estejam, todas as outras coisas podem ser comprometidas. Salmos capítulo 11, versículo 3, isso tem na apostila, diz assim: destruído os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Entenda, se os seus fundamentos, a sua identidade estiver destruída, o que você vai poder fazer? Amém? Comece pela sua identidade. Comece pelos pensamentos elevados de Deus, como falamos ontem. Sabe, para se definir, não pergunte para as pessoas. Para se definir, pergunte para aquele que te fez com as próprias mãos. Deus, quem eu sou? Ontem nós falamos sobre isso, quando Deus diz para Jeremias: tira as tuas palavras da tua boca, e eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Aleluia! Eu entendo que essa jornada, ontem, passamos pela identidade. Hoje, nós vamos passar pelos relacionamentos. Porque se você tem uma identidade curada, você vai ter conexões, relacionamentos saudáveis. Sabe, você vai controlar o fluxo de entrada e saída em você. Você vai determinar quem pode entrar, quem deve sair e quem precisa permanecer. Tem gente que está com a porta escancarada, por isso todo mundo entra e sai, todo mundo faz saques, todo mundo de fato, sabe, participa da sua vida sem que você tenha a consciência de que nem todo mundo faz parte da tua história. Então essa é uma noite para você curar os seus relacionamentos, porque existe um relacionamento vertical entre você e Deus, e isso te confere identidade. Deus te diz quem você é, e se você se firmar nisso, você não vai ter medo de ouvir o que as pessoas dizem a seu respeito, porque nem você tem uma definição tão profunda de quem você é, como Deus tem. Eu vou repetir isso para você. Nem você tem uma definição tão profunda de quem você é, como Deus tem. Se Deus te contar quem você é e o que você nasceu para fazer, talvez você não acredite, se você não tiver a mente renovada. Eu estava falando para o pastor Carlos ali dentro da salinha. Nós precisamos ter uma mente renovada, porque a mente renovada, ela abre um espaço do tamanho do sonho que Deus vai colocar dentro de você. E se a sua mente não estiver renovada, como eu falei ontem, a mente renovada é guardiã do sobrenatural. Se a sua mente não estiver renovada, você vai jogar fora um sonho que é de Deus. Você não vai acreditar que Ele pode fazer. Foi o que falamos ontem a respeito de Gideão. Sabe, isso é muito importante e nós queremos falar sobre isso, sobre seus relacionamentos. O relacionamento vertical te dá uma identidade, o relacionamento horizontal te confere uma missão. E é interessante porque o sinal da cruz representa esses dois tipos de relacionamentos.
A trave vertical é você e Deus. A trave horizontal é você e o seu próximo. A minha pergunta para você nessa noite: será que a trave horizontal ela se sustenta no ar sozinha sem a vertical? Se sustenta? Eu não estou ouvindo vocês. Ela se sustenta? Não. Então saiba de uma coisa: seus relacionamentos não se sustentarão se eles não estiverem em Deus. E esse é o símbolo da cruz. E eu quero te dizer uma coisa, preste bem atenção: relacionamentos saudáveis não se mantêm por sentimentos. Relacionamentos saudáveis se mantêm por aliança. Sabe, lá fora o símbolo do amor é um coração. Para nós, família de Deus, o símbolo do amor é uma cruz. Deus provou o quanto nos ama, não fazendo um coraçãozinho. Deus provou o quanto nos ama, fazendo uma cruz. Porque o amor de Deus não é mantido por sentimento, por romantismo, por elogios. O amor de Deus é mantido por aliança e sacrifícios. Jesus se sacrificou para mostrar o quanto Deus nos ama. E há relacionamentos onde você vai ter que se sacrificar e passar por cima dos seus sentimentos, para você de fato manifestar um amor que te alcançou, o amor de Deus. O amor sacrificial, o amor da aliança, o amor que se manifesta quando acaba os elogios, o romantismo, a beleza física, o amor que se manifesta quando não há mais encantos. Ele se manifesta e ele declara: até que a morte nos separe. E sabe, é importante a gente entender um princípio que eu gosto de falar: seja singular, mas viva no plural. Eu vou repetir isso para você: seja singular, mas viva no plural. Tenha uma identidade, seja original, mas não se desconecte de pessoas. Não despreze relacionamentos. Não jogue fora momentos coletivos. Nós estamos vendo na internet hoje, sabe, uma espécie de influência, onde as pessoas são chamadas a sair da coletividade para o isolamento. Isso não faz bem. A Bíblia diz em Provérbios 18:1 que o solitário, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria de Deus. Escute uma coisa: você pode até ser inteligente sozinho, mas você nunca será sábio sem relacionamentos. A Bíblia diz: anda com o sábio e você se tornará sábio. Ninguém se torna sábio estudando numa biblioteca. Ninguém se torna sábio se isolando no monte como um monge. Você se torna sábio quando você aprende a conviver nessa escola chamada relacionamento. E nessa escola você vai aprender a conviver com pessoas diferentes de você. E isso é que é desafiador. Porque unidade não é quando dois iguais se juntam. Unidade é quando dois diferentes se fundem. É quando dois diferentes se fundem. É café com leite, é água com açúcar. Não dá mais para separar. Seja singular. Diga para alguém, mas viva no plural. Se abra para os relacionamentos. Eu queria falar isso com você. Mas antes eu queria te dizer uma coisa que está na apostila. Eu queria te falar das 4 áreas que existem na vida de um homem. São 4 áreas que precisam da atenção de Deus e da sua atenção.
É o que se chama janela de Johari. É um diagnóstico da psicologia. São 4 áreas para você ficar atento a elas. A primeira área é a área aberta. Todo homem e toda mulher precisam ter uma área aberta, onde você sabe e as pessoas sabem quem você é. São áreas que estão patentes, transparentes diante das pessoas. Quando você tem uma vida aberta e as pessoas conhecem quem você é, você está dentro de uma dimensão saudável de relacionamento. Isso porque você não está escondendo nada, você está sendo transparente. E a área aberta precisa ser a área que nós temos que priorizar na nossa vida. Mas existe uma área também, uma área secreta, oculta. Nessa área secreta ou oculta, que pode ser qualquer área da nossa vida, você sabe o que está acontecendo com você, mas as pessoas não sabem. Você está ocultando. Você está tornando secreto. Você não quer que ninguém saiba do seu caráter, sabe, do seu pecado, do que você está fazendo. E você esconde, oculta das pessoas. Tem gente que mesmo estando dentro da igreja, não está sendo transparente com seus pais, com seus líderes, com as pessoas. Elas estão ocultando coisas dentro delas. Elas sabem que tem isso, mesmo que as pessoas não saibam. A área aberta é um lugar de transparência. A área oculta é um lugar de esconderijos. A terceira área é a área cega. São coisas na sua vida que você não sabe, mas que os outros sabem. É como um mau hálito. Você não está percebendo, mas as pessoas já estão percebendo. Elas estão percebendo no seu caráter, nas suas atitudes. E você pensa, sabe, inocentemente, que as pessoas não estão percebendo. É uma área cega, você não está vendo, mas todo mundo já está vendo. E a quarta área é a área desconhecida, que nem você e nem as pessoas sabem que existe em você. Você vai precisar da revelação do Espírito Santo. Na área cega, você vai precisar de amigos e conselhos. Eu queria deixar isso para você meditar. Quais são as áreas da minha vida que estão abertas? Quais são as áreas da minha vida que estão ocultas? Quais são as áreas da minha vida que estão cegas? E quais são as áreas da minha vida que estão desconhecidas? Você precisa fazer um diagnóstico. Sabe? Essa deve ser a nossa primeira postura de autoanálise. Tem que começar por nós. Jeremias 15:19 diz assim: se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, você será o meu mensageiro. Por que Deus quer te restaurar? Porque há um interesse de Deus em te restaurar. Por que Ele te trouxe nessa noite? Para curar e ativar você. Porque é isso que Deus vai fazer nessa noite. Ele vai te curar e te ativar. Quantos creem nisso? É o recuo da flecha. Quanto mais você é atraída para trás, mais longe você irá. Um dia eu estava numa movimentação muito religiosa. Eu estava como que me movendo numa esteira. Tem muita gente se movimentando numa esteira. Ou seja, elas estão em movimento, mas não em progressão. Elas não estão saindo do lugar. E um dia eu estava assim, e Deus falou comigo algo: você precisa parar o que está fazendo para começar a fazer o que está parado. Foi uma chave tão poderosa na minha vida, porque eu estava me entregando a tantas coisas, esquecendo do principal, a minha família, aquilo que eu deveria viver como fundamentos. Eu estava no automático. Eu estava ignorando relacionamentos importantes que são bases na minha vida. Existem relacionamentos que são bases na sua vida, não podem faltar para as suas próximas estações. Pessoas, sabe, que vão
servir de plataformas para você ir mais alto. Deus disse: você precisa parar o que está fazendo para começar a fazer o que está parado. E Ele me disse: se você não parar para refletir, eu vou parar para te corrigir. Tudo isso é importante. E aqui eu quero te dar um princípio para você entender. Se a obra que Deus está fazendo através de você anda mais rápido do que a obra que Deus está fazendo em você, alguma coisa está errada. Eu vou repetir para você: alguma coisa está errada. Se a obra que Deus está fazendo através de você anda mais rápido do que a obra que Deus está fazendo em você. Por que está errado, pastor? Porque se o que você está fazendo você não está recebendo, então você está sendo hipócrita. E a palavra hipócrita significa teatro. Você está numa performance, você está entregando o que não recebeu. E Paulo diz lá em 1 Coríntios 3, 11, 23: o que eu recebi do Senhor, isso eu vos entreguei. Quantos estão entendendo isso? O Senhor quer que você seja restaurado para ser um mensageiro. Ele quer que você saia de um projeto pessoal para um projeto missional. Ele quer que você saia de um egossistema para um ecossistema. Aleluia! Deus não vai te curar aqui só para você voltar para casa e viver a tua vida. Deus vai te curar aqui para você olhar para as pessoas, para os seus relacionamentos, e você dizer: Senhor, prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu quero transbordar sobre o meu entorno, Senhor. Eu quero encher quem está vazio com aquilo que está sobrando em mim. Sabe, Davi, quando estava no seu pior momento, perseguido por Saul, ungido como rei, mas perseguido, ele vai para uma caverna. E eu imagino Davi naquela caverna conversando com Deus, pastor Bruno: Senhor, essa unção só me trouxe problema. Até agora só problema, perseguição, ameaça de morte. Deus, faz alguma coisa. Posso imaginar Davi conversando com Deus. E de repente a Bíblia diz que a família de Davi vai para aquela caverna. A família que sempre o rejeitou vai para aquela caverna. Eu fico imaginando Davi dizendo: Senhor, logo agora minha família que sempre me rejeitou vai estar aqui, vai atrapalhar tudo agora, vai ficar pior. E de repente aparecem 400 homens endividados, amargurados, excluídos, a pior espécie de gente, vai para aquela caverna. Imagine só, aquele ecossistema de gente desacreditada. Aí Davi deve ter dito: Deus, o Senhor está de brincadeira comigo. Eu estou aqui tentando me recuperar e o Senhor me traz esse bando de gente. Eu imagino Deus falando com Davi. Hipoteticamente eu imagino Deus dizendo para Davi: eu estou tirando tuas lentes pessoais, estou colocando lentes missionais em você. Treina essas pessoas, cuida delas, porque elas farão parte do teu governo. E Davi transforma aquela caverna de Adulão no maior centro de treinamento do mundo. O maior exército que já existiu. Um homem que matava 1000, que valia por 1000, que grudava a espada na mão de tanto lutar. Esses homens endividados, amargurados, se tornaram os valentes de Davi, o exército mais temido da terra. Será que você pode enxergar com as lentes proféticas que você pode estar endividado, amargurado, você pode estar, excluído, mas nessa noite você está em um lugar de preparação para o seu futuro. Lugares de governo podem estar te esperando. Sabe por quê?
Porque Deus não olha do teu passado para o teu presente, Deus olha do teu futuro para o teu presente. O combustível de Deus não é o teu passado, o combustível de Deus é o teu destino. O que Ele vai fazer com o endividado, o amargurado, o excluído, e vai transformá-los em homens de governo. Aqueles homens se tornaram homens de governo, ministro da educação, do esporte, da saúde. Aqueles homens se transformaram em homens de governo. E a Bíblia diz que Israel gozou de paz no governo de Davi, que aqueles homens aniquilaram todos os inimigos. Queridos, agora pense nesse processo. Davi cuidando daqueles homens, treinando aqueles homens todos os dias, comendo, dormindo, acordando com aqueles homens. Queridos, Deus está falando algo aqui para você nessa noite. Você não veio para uma igreja, você veio para uma caverna hoje. E você que chegou aqui nessa condição, Deus está dizendo para você: se você se arrepender, eu te restaurarei, para que você possa me servir. Você será o meu mensageiro. Deus está te tirando de um ecossistema. Se quiser, anota isso aí. Hoje eu estou saindo de um ecossistema para um ecossistema. Eu vou cuidar de pessoas feridas. Eu vou parar nas minhas feridas e vou avançar para ajudar a curar feridas. Sabe, é nesse processo que vem uma aceleração. Quando você se move para onde Deus está se movendo. Ei, diga para alguém: vamos nos mover para onde Deus está se movendo. Eu estava no aeroporto um dia e eu olhei aquela esteira. Você já viu aquela esteira de aeroporto? Alguém? E eu ficava me perguntando: para que essa esteira aí? Eu não sabia para que era. E aí eu estava esperando, aguardando o meu voo. Disse: rapaz, eu vou pisar nessa esteira só para me saber, ter a sensação. E quando eu pisei naquela esteira e comecei a andar, eu comecei a perceber que eu estava indo mais rápido do que as pessoas que não estavam na esteira do meu lado. Eu digo: olha que legal. E eu começava a andar e eu percebia que ia mais rápido. Aí eu me sentei e fiquei observando as pessoas. Tinha pessoas que entravam na esteira e paravam, e elas iam mais devagar do que aquelas que estavam andando fora da esteira. E eu comecei a fazer comparações, e Deus me disse: você viu o que aconteceu quando você andou sobre a esteira em movimento? Você foi mais rápido, não foi? Sim. Esse é o princípio, meu filho. Se mova sobre aquilo que está se movendo, e você será acelerado. Você será acelerado. Se você se mover para o lugar onde Deus está se movendo, haverá uma aceleração na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: você está exatamente onde se colocou. Não reclame de nada. Foi você que se colocou aqui, nesse lugar. Mas Deus está dizendo que hoje Ele vai te colocar onde está te esperando. Existe um lugar onde Deus está te esperando. Existe uma geografia espiritual te esperando. Existem pessoas clamando: passa a Macedônia. Existem pessoas aguardando com expectativa a manifestação da sua vida naquele lugar. Nesse lugar onde Deus está te esperando, você será uma voz de autoridade, de influência. Todos vão ouvir o que você tem a dizer, porque você foi curado ao se arrepender e se tornou um mensageiro de Deus. Seja singular, mas viva no plural. Sabe, essa primeira ministração é para você se desintoxicar. A primeira fase da transformação é a desintoxicação. Tem gente que não vai começar construindo, tem gente que vai começar desconstruindo. Tem gente que não vai começar melhorando, tem gente que vai começar despiorando. Tem gente que não vai começar poupando, tem gente que vai começar zerando a conta porque está abaixo do limite. Quantos estão entendendo isso? O Senhor quer te zerar hoje.
para uma nova história, a história original. Tem coisas que, como eu disse ontem, precisa ser removida para que o novo venha. Você precisa fazer isso. Sabe, eu quero te indicar um livro que não é cristão, mas um livro cheio de princípios, chamado Hábitos Atômicos, James Clear. Esse livro marcou a minha vida, porque me ensinou como mudar um hábito, como tirar um hábito ruim e colocar um novo hábito na minha vida. Ele me ajudou a ter disciplina na minha atividade física, ele me ajudou a ter disciplina na minha alimentação, então ele me ajudou também até na minha espiritualidade. Ele fala das 3 camadas da mudança. A primeira camada, mais interna, é a identidade. A segunda camada são os processos. E a terceira camada, mais externa, são os resultados. Qual é a tendência do ser humano? Querer mudar primeiro os resultados, né? Eu quero emagrecer. Aí vai e compra um tênis, compra uma roupa de academia, de caminhada, e começa a fazer as coisas a partir do resultado que quer. Essa é uma movimentação errada. Você não pode mudar a partir dos seus resultados. Você tem que mudar a partir da sua identidade. Ele fala de 2 exemplos, 2 homens, 2 ex-fumantes. Quando é oferecido cigarro para os 2, um diz assim: não, eu estou querendo parar de fumar. Enquanto que o segundo diz assim: eu deixei de ser fumante. Parece força da expressão, mas não é. Você está dizendo para a sua mente que você não é mais um fumante. Você não está lutando para parar de fumar. Você deixou de ser um fumante. Não é apenas pensamento positivo. É você começar agora a partir da sua identidade. Eu não sou fumante. Eu não sou fumante. Porque senão você vai dizer: eu sou um fumante tentando parar de fumar. Aí você quer desenvolver o hábito da caminhada. Aí você quer começar pelos resultados. Comece pela identidade. Primeiro, eu preciso ser saudável. Não basta apenas caminhar, eu preciso ter uma identidade saudável. Se você tiver uma identidade saudável, você vai separar aquela hora, você vai limpar aquele terreno. Eu vou caminhar de 5 até as 6, de 6 até as 7, de 5 até as 6. Então, tudo que for concorrente a esse momento, eu vou jogar para baixo, antes das 5 ou depois das 6. Você limpa o terreno. Você não pode depositar uma semente tendo várias ervas, aquele terreno sujo. Você precisa preparar a terra para uma nova semente. Então você quer caminhar de 5 às 6? Começa a preparar seu coração primeiro. Eu não vou fazer nada nesse horário. Eu não vou permitir ninguém agendar nada nesse horário. Eu determino agora que esse é o momento da minha saúde. E a partir disso você vai limpando o terreno. Ei, fulano, eu quero falar contigo, tem um negócio para te fazer. Antes das 5, depois das 6. A sua mente, sabe, ela vai programar isso em você. E você não vai negociar. Vai virar um hábito. Você começou na identidade, tornou um hábito. E quando você torna um hábito, vem os resultados. Aí você vai pesar na balança. Nossa, perdi 1 quilo, vou continuar. Perdi 2, perdi 3. Nossa, tá bom. Eu andei 1 quilômetro, amanhã eu vou andar 2. Perceba a crescente. É assim que você vai mudando de dentro para fora. Sabe, há pessoas que não querem resolver os problemas, elas só querem amenizar. Ou então querem adiar. Não, pastor, eu estou bem aqui, estou na igreja, essa pessoa está para lá, eu não quero mexer nisso. Você não quer mexer nisso, mas o inimigo vai estar sempre mexendo nisso. Pastor, eu não quero saber daquela pessoa, não quero andar com ela, não quero vê-la, mas dorme, acorda, vai trabalhar com essa pessoa grudada, algemada em você.
Você precisa decidir e resolver. Eu quero ler para você um texto que é fundamental para você entender o que nós estamos falando sobre perdão, a cura dos relacionamentos. Porque perdão não é só você perdoar, é aceitar o perdão de Deus sobre a sua vida. Tem gente que não se perdoa, tem gente que não perdoa os outros, tem gente que não perdoa Deus. Mateus 6,14 diz assim, se puder projetar: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Agora olha o outro versículo, 15: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Você está entendendo o que está sendo dito aqui? Se você perdoa, você é perdoado. Se você não perdoa, você não é perdoado. A minha pergunta é: sem perdão, você acredita que vai morar na eternidade com Deus? Então nós estamos falando de um fundamento que pode tirar de você a eternidade. Sem perdão, você pode perder a sua eternidade. Escuta o que eu vou te dizer. Isso está na apostila. O amor de Deus é incondicional, mas o perdão de Deus é condicional. Ele te ama mesmo sem você amá-lo. Ele continua te amando do mesmo jeito, mesmo que você peque, mesmo que você faça coisas ruins. Deus continua com o mesmo amor, não subiu, não desceu, é o mesmo amor. O amor dele é incondicional, porque não é sentimento. O amor de Deus é princípio, não é sentimento. Sentimento é assim: um dia eu estou achando o pastor Carlos bonito, no outro dia eu estou achando ele feio. Um dia eu gosto dele, mas no outro dia eu não gosto porque ele fez uma coisa que não me agrada. Isso é sentimento. É por isso que os homens se ferem, pelos sentimentos. O amor de Deus é incondicional, mas o perdão dele é condicional. Deus só te perdoa se você perdoar. Perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento. Ele disse 2: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu não sei se você já meditou nesse segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nossa, isso é muito profundo. Pastor, eu não gosto daquela pessoa. Ah, entendi, você não gosta de você, por isso que você não gosta da outra pessoa. Pastor, eu amo aquela pessoa. Ah, entendi. Você se ama tanto que você consegue amar pessoas, porque você amará o seu próximo como a si mesmo. O termômetro do seu amor para os outros é o seu amor por você mesmo. Então, se há alguma coisa errada nos seus relacionamentos e você não consegue amar pessoas, é porque você tem uma deficiência de amor por você mesmo. Comece a se amar, resgate a sua identidade, ame quem você nasceu para ser. Pare de comparações, pare de culpar Deus porque você não tem essa beleza cultural. Pare de culpar Deus porque você tem deficiências. Se ame e você amará pessoas. Tem gente que não se ama, por isso coloca vingança nos seus relacionamentos. Sabe, tem uma história bem legal, só para ilustrar. Um homem estava andando, chutou uma lâmpada e saiu um gênio. E o gênio disse assim: pede o que você quer, que eu vou te dar. E ele esfregou a mão e disse: que maravilha. E o gênio disse: só tem uma condição: o que eu te der, eu vou dar em dobro para o seu inimigo. Pensa aí por 5 segundos, o que você pediria que o seu inimigo receberia em dobro? É até difícil, né? Sabe o que esse homem diz? Tudo bem, o que eu pedi, ele vai receber em dobro? Então fura um olho meu. Deu um delay, você só vai compreender quando chegar em casa o que eu estou falando. Fura um olho meu. Tem gente que está assim: Senhor, fura um para furar 2 lá. Eu não vou pedir nada de bom para mim, porque ele vai receber o dobro.
Isso não é padrão de Cristo, isso é o padrão humano. Sabe, Mateus 7,12 diz: tudo quanto pois quereis que os homens vos façam, assim fazei a eles também, porque esta é a lei e os profetas. Colossenses 3,13 diz: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Em 2 Coríntios 5,17, a gente gosta de citar esse versículo: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas a gente não lê o versículo seguinte: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ei, você só é nova criatura se você carregar o ministério da reconciliação. Lá no Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Em Hebreus 12,14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja, entenda uma coisa, queridos, eu chamo de atmosfera espelhada. O que está acontecendo diante de você, nos seus relacionamentos, é o que acontece dentro de você. Existe uma atmosfera diante de nós, que é reflexo da atmosfera que está em nós. Ela se reflete nos nossos relacionamentos. Por isso Jesus disse em Mateus 23:26, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior ficará limpo. O que você está vendo diante de você é o que existe dentro de você. Eu não sei se você já ouviu falar de mandamentos recíprocos. Diga comigo: mandamentos recíprocos. Jesus disse em João 13:34, um mandamento novo lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Mandamentos recíprocos não se cumprem em uma pessoa. Mandamentos recíprocos se cumprem em relacionamentos. Amai uns aos outros, consolai uns aos outros, perdoai uns aos outros, ajudai uns aos outros. São 28 mandamentos recíprocos. Eles precisam fazer parte da nossa vida, em comunidade, em família. Davi diz assim, no Salmo 142, versículo 7: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Então os justos me rodearão, quando o Senhor me fizer esse bem. O homem segundo o coração de Deus estava pedindo para Deus tirar ele de uma prisão, para que ele pudesse ver Deus sobre todas as coisas, e para que então as pessoas pudessem cercá-lo, se inspirar nele. Sabe, é interessante. Em 2 Reis, no capítulo de número 6, do versículo 8, eu não vou ler, porque são muitos versículos, até o 23, fala do momento que o exército sírio, ele vai atacar o profeta, porque o profeta estava revelando os planos, o profeta Eliseu. E aí o moço do profeta sai de manhã da tenda e percebe que há um exército cercando. E aí o profeta diz: Senhor, abre os olhos desse menino. E aí ele viu um exército celestial por trás do exército dos inimigos, uma provisão vindo do céu. Aí Eliseu diz assim: Senhor, agora que o Senhor abriu os olhos desse menino, cega os nossos inimigos. E eles ficaram cegos. Você pode ler isso lá no capítulo 6 de 2 Reis. Sabe o que Eliseu faz com o seu moço? Pega aquele exército de sírios e leva eles até o rei de Israel. Os estudiosos dizem que foi 13 quilômetros. Você imagina o profeta conduzindo durante 13 quilômetros o exército cego, todo mundo
Em fileira, bota todo mundo em fileira. Bota uma mão do ombro, no ombro do outro aí. É uma cena inusitada, né? 13 quilômetros esse exército andando sem saber para onde estava indo. E o profeta, vamos. E o profeta coloca eles no meio do exército de Israel. E ele diz assim: Senhor, agora abre os olhos deles. Quando eles abrem os olhos, o exército de Israel está cercando eles. E eu imagino o exército já assim com a mão esfregando. Todo mundo com a espada. Aquele ali é meu. Aquele ali é meu também. Todo mundo mirando já. Eu vou pegar aqueles dois dali, tu pega aqueles dois dali. Aí o rei de Israel disse: meu senhor, vamos matá-los? Ele disse: não, que história é essa? Peguem pão e vinho e sirvam para eles agora. O quê? O profeta, eu acho que o senhor está desequilibrado. O quê? Pega pão e vinho, vão pegar pão e vinho e vão servir para eles agora. O rei, todo mundo obedecendo o profeta. Você já imaginou? Aqueles homens já com sede, botando a arma no chão, pegando pão e vinho e servindo para os seus inimigos. Aí, meu amigo, come aí. Não, você não está entendendo. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Há uma ceia ali, há uma mesa montada ali, há perdão ali naquele momento, há reconciliação entre duas nações inimigas. E a Bíblia diz que o exército sírio nunca mais perturbou Israel. Você está entendendo? Ah, queridos, perdoar não é um ato de caridade, é um nível de maturidade. Não, eu vou repetir para você. Perdoar não é um ato de caridade, é um nível de maturidade. Porque o perdão não é um sentimento, o perdão é uma escolha, é uma decisão, é uma obediência. Ah, pastor, você não sabe o que eu vivi. Você não sabe o que Jesus viveu para você estar aqui hoje. Quando você não perdoa, você banaliza o sacrifício da cruz. Você banaliza o maior perdão que já existiu nessa terra e que te reconduziu para Deus. E Deus me deu um conceito olhando para Jesus. Perdão é quando o ofendido restaura o ofensor. Ele foi ofendido, mas não ofendeu. Ele foi rejeitado, mas não rejeitou. Será que ele é teu modelo? Ele é a tua referência? Então o que você recebeu de graça, pelo sacrifício de Jesus, ofereça de graça. A palavra perdoar, escuta isso que eu vou te dizer. A palavra perdoar vem do grego apievai, que significa liberdade. Quando você perdoa, você sai de uma prisão. Ah, pastor, tudo bem, eu vou perdoar, mas eu não quero nem conversa. Esse é o modelo de Deus para você? É assim que Deus te perdoa? Eu vou te perdoar e não quero mais nem conversa contigo. Deus não te perdoa assim. Eu não sei, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode até sair daqui sem perdoar, mas você não está saindo daqui mais ignorante. É uma decisão sua. Agora que você ouviu essa palavra, pesa sobre você uma responsabilidade. Responder com habilidade. É uma decisão sua. Porque enquanto você era ignorante, tudo bem, mas agora que você é esclarecido, você precisa decidir. Errar é humano, perdoar é divino. Se você quer ser feliz por um instante, vingue-se. Mas se quer ser feliz eternamente, perdoe. Olha só o que diz Mateus 5,23. Se você tiver uma oferta,
e se lembrar de que alguém tem alguma coisa contra você, deixa ela no altar e vai se reconciliar. Mateus 5, 23 a 26. Para que você não seja recolhido numa prisão. Por várias passagens bíblicas, no Novo Testamento, a palavra perdoar sempre está ligada a uma prisão, quando ela não acontece. E lá em Mateus 5, 26 diz assim: você não vai sair dessa prisão enquanto não pagar o último centavo. Você conhece a parábola do credor incompassivo? Que está lá em Mateus 18? Que diz que um senhor chamou um servo e diz assim: paga-me o que você me deve. E era uma dívida impagável, era 10 mil talentos. E o servo disse assim: Senhor, eu não tenho como pagar, me perdoa essa dívida. O Senhor diz: então, tudo bem, eu te perdoo. 10 mil talentos, escute só, levaria 200 existências. Você teria que morrer e nascer 200 vezes, trabalhar o ano inteiro para você pagar. Uma dívida impagável. Foi perdoada. E aquele servo sai da presença do seu senhor e ele encontra um conservo, um servo dele, que devia para ele apenas 100 denários, uma dívida de 1 ano de trabalho. Ele pega ele pelo colarinho e diz: paga-me o que deve. Ele diz: Senhor, me perdoe essa dívida. De jeito nenhum. Lança ele na prisão. Veja como sempre há um contexto de prisão quando não há perdão. Aí o Senhor que perdoou, quer dizer que eu perdoei aquela dívida imperdoável. E esse cidadão que tinha, uma pessoa que tinha uma dívida perdoável, não perdoou, pagável e não perdoou. Chama ele aqui, entrega ele para os verdugos. Tem versões da Bíblia aí que é verdugos no hebraico, no grego melhor dizendo, significa espíritos aprisionadores. E o Senhor disse: ele não vai sair de lá enquanto ele não pagar todos os centavos, até o último centavo. Entenda isso, querido, isso é muito sério. Se você está recebendo perdão de Deus e não está oferecendo, uma hora o Senhor vai te chamar e dizer: olha, não vou te perdoar mais não. Você lembra Mateus 5, 14, 15 que nós lemos? Você não perdoou as pessoas, por isso eu não te perdoo. Sabe, o perdão ele está na base da nossa fé, queridos. Eu queria que projetasse Lucas 15, 17, 5, por favor. Só para você ter uma ideia. Lucas 17, 5. Diz assim. Quero ler nessa versão aqui. Diante disso pediram os apóstolos ao Senhor: aumenta a nossa fé. Deixa bem aqui esse versículo. Quantos já pediram isso para o Senhor? Sinceramente, levanta a mão. Eu pedia: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu preciso de mais fé. Eu preciso de mais fé para milagres. Eu preciso de mais fé para conquistas. Agora volta um versículo antes, para o versículo 4. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier a ter contigo dizendo: arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. É por isso que os apóstolos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Eu preciso de fé, Senhor. O cara vem 7 vezes por dia errando contra mim, 7 vezes por dia eu tenho que perdoar ele, se ele se arrepender. Senhor, eu preciso de muita fé. Sabe, a fé o perdão está na base da tua fé. A sua fé não cresce se não for movida por perdão. Por que você tem fé? Por que você tem fé? Porque alguém te perdoou. E um dos últimos gritos que Jesus deu na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O perdão anda na contramão dos sentimentos. E eu quero encerrar essa primeira parte, para que você viva a segunda parte livre, para que você desfrute da segunda parte livre, para você terminar com uma festa em homenagem à sua liberdade, à sua cura. Você lembra da história de José? José tem 2 filhos. Olha só o nome dos filhos que ele deu para ele: José, dos sonhos.
O primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. O nome do meu filho vai ser Manassés, porque ele me fez esquecer da casa do meu pai e dos meus sofrimentos. O segundo, ele chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Você conhece a história de José? Vendido pelos seus irmãos, e aí ele passa ali pela cova, Potifar, pelo cárcere, e ele se torna o segundo maior, não só do Egito, mas do mundo, porque todas as pessoas de todas as regiões iam até ele comprar alimento. Você conhece a história? Maravilha, história de sonhos, glória a Deus. Mas deixa eu te perguntar uma coisa que Deus falou comigo. Por que José, depois que estava lá no topo, não pegou uma carruagem e disse assim para os seus súditos: olha, vamos formar uma comitiva aqui, porque eu vou visitar os meus pais, eu vou lá na minha família, se todo mundo está passando fome, a minha família está passando fome. Então, por que José não pegou e foi visitar os seus pais? Por que não? Ele podia ou não podia, gente? O que ele fez? Ele esperou seus irmãos virem na fome. Ele fez um plano, uma trama, acusou os irmãos de terem roubado as coisas. E sabe, o que é mais interessante, de Gênesis 35 a 50, registra 7 choros de José. 7 choros. Por que ele estava chorando? Porque ele estava emocionado vendo os irmãos dele? Ele estava chorando porque ainda tinha dor lá dentro. E o último choro, a Bíblia diz que até a casa de Faraó ouviu o choro dele. Sabe por quê? Eu vou te dizer uma coisa: mudar de lugar não vai te curar. Sabe por que você não vai ser curado saindo dessa cidade para outra? Porque você está indo junto, ferido. O tempo não vai te curar. Se curasse, José estava curado, mas não estava. A tua posição, a tua influência, o teu dinheiro não vai te curar, porque José atingiu o topo e ele não estava curado. E aí, querido, ele começa a se esconder, ao invés de fazer logo uma reconciliação. E só quando seu pai vem, sua família vem, ele se revela então para todo mundo, depois de causar tantos constrangimentos. E aí, queridos, Jacó morre, e lá em Gênesis 50, os irmãos de José vêm até ele, e dizem assim: José, agora que o nosso pai está morto, você vai se vingar de nós? Sabe o que José diz? Agora sim ele estava curado. O mal que vocês intentaram contra mim, Deus tornou em bem. Eu não vou fazer nenhum mal a vocês, eu vou sustentar vocês, vocês vão ter boas terras. Enquanto eu viver, vocês serão providos no Egito. Eu perdoo vocês. E para finalizar, eu queria, olhar para a parábola do filho pródigo, para você entender sobre perdão, no padrão da justiça de Deus. Naquele capítulo 15 de Lucas, há 3 parábolas sobre coisas perdidas. Primeiro, a ovelha perdida. A segunda, a dracma perdida. E terceiro, o filho perdido. Na verdade, eram os 2 filhos perdidos. A ovelha é resgatada pelo pastor. A dracma é resgatada pela dona da casa. E o filho pródigo, quem deveria resgatá-lo? Talvez você diga: era o pai. O pai já tinha dividido a herança. A herança foi dividida para os 2 filhos. E na cultura do judeu, a herança não é dividida para 2 filhos, metade e metade. É dividida em 3 partes. A Bíblia diz que o mais velho sempre recebia a porção dobrada. Então a herança foi dividida em 3 partes. O filho mais novo recebeu 1/3 da herança. O filho mais velho ficou com 2/3.
Pastor, por que o filho mais velho ficava com porção dobrada? Agora você vai entender por que você pede para Deus porção dobrada. Ou você nunca mais vai pedir. A porção dobrada não era para o filho mais velho ser mais rico. A porção dobrada era para o filho mais velho ser um resgatador. Aquela porção dobrada era para pagar a dívida de alguém da família. Era para ir lá no mercado de escravo, pastor Bruno, e dizer: eu te compro de volta para nossa família. Eu pago com essa porção dobrada da herança que o nosso pai deixou, para você voltar para a família. Eu te resgato da dívida. É por isso que aquele filho mais velho ficou enciumado, porque quando o filho mais novo voltou, o pai disse: tragam roupas, anéis, um animal cevado, vamos fazer uma festa. Por quê? Porque estava mexendo no dinheiro do filho mais velho. Quem deveria resgatar o filho mais novo? Era o mais velho. Era ele que devia dizer assim: ah, meu irmão está passando fome, meu irmão gastou a herança, eu preciso ir lá e resgatá-lo. Ah, pastor, isso não é justo. Deixa eu te dizer se é justo ou não, olhando para o modelo que deve ser o nosso parâmetro. Um dia, o filho mais velho de Deus, ele disse para o pai: pai, eu quero descer, eu quero resgatar os meus irmãos. Eles estão comendo com porcos, eles estão longe da casa. Senhor, meu pai, eu vou descer, e aquilo que eu tenho, a minha herança, eu vou gastar com eles. Jesus desceu e te resgatou, mesmo sem você merecer, e te trouxe de volta para o Pai, e cravou a dívida na cruz, e te transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Fique de pé. Eu acho que eu não preciso falar mais nada. Eu acho que você só precisa dar vazão para o Espírito Santo para fazer o que você precisa fazer nessa noite. Olha, você não pode negar aquilo que você tem recebido gratuitamente.